Oi pessoal, hoje o nosso objetivo dessa aula vai ser abordar sobre o lipidograma e a relação com o sistema cardiovascular. Como vamos correlacionar? Primeiramente, é importante a gente ter uma visão geral sobre esse exame, que é o lipidograma. E o que é o lipidograma? O lipidograma é um exame de sangue que ele vai mensurar os níveis de HDL, LDL, IDL, VLDL, que são colesteróis, e os triglicerídeos. Ou seja, vai mensurar isso no nosso corpo. Como é que estão as quantidades, se estão em nível alto, baixo. Bom, os componentes principais do lipidograma são o colesterol total, que aqui é a soma de todos os colesteróis, ou seja, HDL, LDL, VLDL e IDL. Os triglicerídeos, que são moléculas grandes, né, que tem uma das principais funções é o armazenamento de energia em forma de lipídios, que são gorduras. Bom, o HDL, ele é conhecido como colesterol bom, ou seja, é aquele que ele vai transportar moléculas de gordura do sangue para o fígado. E o LDL, que é um colesterol de alta densidade, que ele vai fazer o contrário, vai fazer a reação inversa do HDL, que ele vai transportar moléculas de gordura do fígado para o sangue. Ou seja, é um dos principais componentes do lipidograma que ele vai causar placas de ateroma, né? Que são placas de gordura nas artérias que podem obstruir vasos e levar, por exemplo, a riscos cardiovasculares. Bom, depois tem o VLDL, já é a fração que é colesterol de muito baixa densidade. E depois vem o IDL. Bom, geralmente no lipidograma a gente aborda colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL, VLDL, mas o IDL ele não é abordado. Por quê? Quando você está na formação de lipoproteínas, por ele ser intermediário, não é tão importante você saber da parte intermediária na formação de lipoproteínas. E como é essa formação? O VLDL, ele é uma molécula muito grande. Depois, ele vai indo e vai se transformando em IDL e depois LDL. Então, os principais é o LDL e o VLDL, porque não é tão importante o lipidograma abordar frações intermediárias. E no lipidograma não é como o hemograma. Por exemplo, quando você solicita o hemograma, geralmente vai vir já a série vermelha, vai vir o leucograma, vai vir plaquetas, já vai vir essas três partes só quando você solicita o hemograma. Já você não vai solicitar lipidograma, você vai ter que especificar as frações que você quer obter. Você quer obter HDL ou LDL? Então você vai ter que fazer uma especificação, diferentemente de um hemograma, como ele é. Bom, agora vamos falar de alguns pontos importantes do colesterol total. A estrutura química dele é de um esterol e ele tem os derivados também. Por exemplo, aldosterona, cortisol, estrógenos, progesterona, andrógenos, e a vitamina D também é um derivado bem importante do colesterol. Bom, o valor de referência na maior parte dos valores de referência de laboratórios, é menor que 190. E quanto ao LDL no SUS? O LDL no SUS, ele é uma fração do colesterol que ele não é tão disponível assim. Por quê? Porque geralmente é a fração que é uma das mais caras entre essas aqui. Então, geralmente, você pode pedir ao paciente frações como HDL e os triglicerídeos. Mas aí como é que a gente vai saber do LDL se a gente vai só pedir triglicerídeo e HDL? Bom, tem uma fórmula que é de Friedel-Roth, que ela é o seguinte, que é o colesterol total é igual colesterol total, soma de todos os colesterol. Então vai incluir HDL, LDL e o VLDL.
Só que esse VLDL, a gente pode descobrir ele pelos triglicerídeos. Como? VLDL é igual a triglicerídeos dividido por 5. Então, a gente vai substituir essa parte aqui na fórmula, que é a fórmula de Friedel-Roth. Bom, o colesterol total é igual ao HDL mais o LDL mais o triglicerídeo dividido por 5, que ele é o VLDL. Bom, você sabendo os triglicerídeos, você encontra o VLDL. Você sabendo o HDL e o colesterol total, você vai ter como encontrar o LDL, que é a fração, como eu falei para vocês, que é a fração que é um pouco menos disponível por conta de ser cara. Então, para você solicitar um exame de LDL não é muito viável, principalmente porque nem todos os pacientes têm uma condição econômica viável para estar pagando ao laboratório para fazer todas as frações. Então, para você evitar mais gastos ao seu paciente, você pode fazer por essa forma. Você pede os principais e calcula o LDL, por exemplo. Bom, outra fração importante do lipidograma é os triglicerídeos, também conhecidos como triacilgliceróis, né? Justamente pela sua estrutura química, que ele é formado por um glicerol mais 3 cadeias de ácido carboxílico. Bom, a sua função, ele faz parte da membrana, né, das células, ou seja, os fosfolipídios. Ele também faz parte do armazenamento, é a principal forma de armazenamento de energia, né, em forma de lipídios. Né? O seu valor de referência, ele tem que ser geralmente menor que 150 e também tem causas as quais podem elevar o nível de triglicerídeos no corpo. Bom, diabetes mellitus é uma das principais causas de elevação de triglicerídeos. Tem o hipotireoidismo, por quê? Porque no hipo você vai ter uma diminuição do metabolismo basal, ou seja, vai ter uma maior facilidade para promover o acúmulo de gordura. Isso inclui triglicerídeos, colesteróis. Bom, síndrome nefrótica. Por quê? Geralmente na síndrome nefrótica você vai perder muitas proteínas na urina, vai ter a chamada proteinúria. E aí o que ocorre? O corpo ele não vai saber qual é a proteína que tu está perdendo. Então ele vai aumentar a produção de proteínas, principalmente pelo fígado, de forma exacerbada. E uma dessas proteínas seria lipoproteínas, LDL, HDL, que são as mais conhecidas. Bom, também temos medicações problemáticas, que são beta-bloqueadores, geralmente usados para pacientes que têm arritmias, insuficiência cardíaca. Tem a TAV, que é um tratamento antirretroviral, né, para pacientes com HIV. Tem a isotretinoína, né, que é o famoso Racutan. Então, se você quer usufruir do uso do medicamento Racutan, provavelmente sua dermatologista ou dermatologista vai passar exames de colesterol para você, justamente porque o Racutan ele aumenta o nível de triglicerídeos no sangue e também de imunossupressores. Bom, e uma das frações do lipidograma que mais tem a ver com o sistema cardiovascular em questão de risco, ou seja, é a principal fração que causa esse risco cardiovascular, é o ruim colesterol, que é o LDL. Mas aí, para você entender melhor, você tem que saber a formação das lipoproteínas, ou seja, até a formação desse LDL. Aí como ocorre? Vem a dieta, na dieta, dependendo da dieta, vem os triglicerídeos ou não, e aí é a principal fonte de triglicerídeos. Bom, esses triglicerídeos, eles vão sofrer hidrólises, né, no intestino, pela lipase pancreática, que vem de origem do pâncreas, como o próprio nome fala. Bom, ele vai sofrer hidrólise e também ele vai ocorrer um processo de emulsificação, principalmente pela ação dos sais biliares. Esses sais biliares são produzidos pelo fígado e armazenados na vesícula biliar, né?
E o que acontece? Essa emulsificação desses lipídios vão dar origem a porções chamadas de micelas. Essas micelas, elas vão se transformar em quilomicrons. Esses quilomicrons, que são uma das maiores moléculas em questão quando se fala de lipídios. Bom, esses quilomicrons, eles vão viajar pela linfa, depois vai percorrer para a corrente sanguínea, aí na corrente sanguínea ele vai percorrer para o fígado. No fígado, esses quilomicrons, eles vão sofrer várias hidrólises, principalmente também na corrente sanguínea pela lipase lipoproteica, e no fígado ele vai sofrer hidrólises e vão dar origem a quilomicrons remanescentes. Esses quilomicrons remanescentes, de acordo com o que o corpo vai precisando, porque eles são fontes de energia, as células desses vão precisando, então eles vão sofrendo hidrólise e vão deixando certas porções para essas células, ou seja, eles vão diminuindo. Bom, esses quilomicrons remanescentes, no decorrer dessa diminuição, no fígado, ele vai se transformar em VLDL, que é uma molécula bem grande e ela é a de muito baixa densidade. Depois, ela também vai perdendo porções à medida que o nosso corpo vai precisando de energia, do armazenamento. Bom, ela vai se transformando em IDL, né, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Depois vai se transformar em LDL. Só que o que ocorre? Quando você tem uma dieta desbalanceada, ou seja, com muita gordura, muito lipídio, vai haver o acúmulo de LDL. E o que isso pode afetar? Esse LDL, ele se acumula, o que acontece? Ele vai ser oxidado. O LDL oxidado, ou seja, o excesso de LDL que vai ser oxidado, o nosso corpo, o sistema não vai reconhecer esse LDL em excesso oxidado. E o que acontece é que vai ter a atuação de macrófagos. Aí os macrófagos vão fagocitar, que é o englobamento desse LDL oxidado. Vai haver a produção de uma espuma, né? E é importante dizer que esses macrófagos, eles não estão com a função primordial deles de fagocitar LDL. Então, eles vão sofrer apoptose pouco tempo depois. E o que ocorre? Quando eles sofrem o processo de apoptose, tem essa formação de espumas, vai ter a liberação de citocinas, ou seja, são componentes inflamatórios, o que vai permitir uma facilidade naquele local para se depositar placas de ateroma, ou seja, placas de gordura. E o que vai ocorrer? Quando há a formação dessas placas, essas placas de gordura, acaba que se elas se soltarem, ela obstrui o vaso, meio que fecha o vaso. E o que ocorre quando fecha o vaso é que não vai permitir o fluxo sanguíneo. E aí não vai permitir o bombeamento correto de sangue, ou seja, vai influenciar negativamente o débito cardíaco do indivíduo, vai influenciar negativamente o fluxo sanguíneo e a circulação como um todo do indivíduo, o que pode causar problemas de cardiovasculares, como AVC, infarto do miocárdio. E é por isso que é super importante a gente ter uma interpretação correta do lipidograma, além de que ele pode estar relacionado a riscos cardiovasculares, que também são calculados, né? Então é importante a gente conhecer os componentes do lipidograma, as frações, entender o que é bom, o que provoca, como é formado, justamente para a gente entender a sua relação com o corpo e o tanto que o desbalanceamento da sua dieta pode ser um malefício para a sua saúde e para a sua saúde cardiovascular também.